E sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Retornando ao Campo. Novamente, estamos de volta, trazendo para vocês informações importantes. E hoje, 18 dicas para você que quer vir para o campo. Dicas importantes e necessárias para você. Acompanhe o vídeo, já deixa o seu like, compartilha e vamos para o conteúdo. Então, são 18 dicas para você que quer mudar no campo. E essas dicas são importantes porque vocês não podem errar. Primeira dica: se você é casado ou se você tem um companheiro ou companheira, saiba que viver no campo tem seus desafios. E, como tudo, vocês têm que estar os dois alinhados neste empreendimento para as vossas vidas. E aqui eu deixei no like aqui, se só um do casal gosta da vida do interior, pode ser um problema. E isso com certeza é um problema. Por isso que vocês têm que, se for um casal, tem que estar alinhado, se for uma família, tem que estar alinhado com todo esse objetivo. Por quê? Enquanto um se empenha, o outro tem que estar ali dando respaldo, também ajudando nessas tarefas, ou se não puder ajudar nas tarefas, pelo menos incentivar a estar cumprindo com essas tarefas e colocando a sua propriedade rural do jeito mais aconchegante, fazendo com que vocês gostem de estar ali. Se não tem essa comunhão, das partes não tem a mesma mentalidade, pode ser que isso venha a ser um problema grave, porque lá na frente pode ter uma ruptura e pode levar a vender aí o sonho que nem se concluiu. Então, esta é a primeira dica. Segunda dica: segurança para quem trabalha na cidade. Muitos de vocês vão fazer essa migração da cidade para o campo fracionado. Não vão direto, pois esse deslocamento, essa transformação de vida para vocês pode ser uma ruptura muito grande. Então, vocês vão ter a alugar uma chácara ou ir para o campo aos finais de semana. E, portanto, isso necessita de uma segurança, não só quando vocês moram definitivamente na zona rural, mas também quando vocês trabalham na cidade. Moram ali na zona rural, mas trabalham na cidade. Então, eu coloco nesse slide aí, é muito importante vocês terem um sistema de câmera, não precisa ser um sistema muito sofisticado, mas um sistema de câmera, ter cães, é muito bom, cães, porque os cães latem e você sabe que alguma coisa está estranha na sua própria propriedade. Então, o item segurança é o segundo item que vocês têm que ficar atentos quando vocês tiverem uma propriedade rural ou quando vocês estiverem planejando para migrar para o campo. Atentem a isso. Terceira dica para uma propriedade rural: é indispensável que vocês tenham água. Meus amigos, a água é um componente essencial para a vida, um componente que, numa propriedade rural, vocês têm que se atentar nisso. Não só uma água potável, quando vocês forem comprar uma propriedade rural, vejam se tem poço ou se há uma distribuição pelas concessionárias. Mas é muito importante que você tenha uma água potável para você beber. Se você vai pelo arquétipo, vai pelo incentivado a plantar, também é bom você ter uma segunda fonte de água, que é uma segunda de rios e riachos, que
você pode estar usando aí para irrigar. Então, recapitulando, primeira fonte, uma água potável. Segunda fonte, água para irrigar suas plantações, que pode ser de riachos ou de represas, dependendo do tamanho da sua propriedade. Então, fiquem atentos a essas duas fontes de água, ou três, você pode estar captando também a água da chuva para molhar as suas plantas. Não esqueçam disso, pois vocês precisam ficar atento. Água é vida. Quarta dica: terrenos em morros e análise de solo. Aqui temos algo muito importante. Quando você vai ver a geografia da onde você está pretendendo comprar as suas terras, ou aonde você está pretendendo comprar aí sua chácara, o seu sítio, ou até, quiçá, a sua fazenda, vocês têm que ficar muito atentos à geografia do local. Por que a geografia do local? Em terrenos assim como está no slide, que tem muitos morros, saiba que esses morros não são uma área de produção. Para ter uma produção agrícola, uma produção, vocês vão precisar do que? Um terreno o mais plano possível, ou com uma leve declive. Terrenos com muito morros precisam de mais trabalho, vocês vão precisar de maquinários para dar uma alinhada nele, e não é muito interessante vocês comprarem essas propriedades que tem só morros e não tem uma área produtiva. A área produtiva é aquela área que, na maioria das vezes, é uma área plana, então fiquem muito atentos a isso. E segundo, antes de comprar sua propriedade, você chegou ali, você viu, você tem água, a segurança está ok, então é muito importante vocês fazerem uma análise de solo. Se vocês forem migrarem para quererem estar aí plantando, cultivando o seu alimento, é muito importante vocês estarem fazendo uma análise de solo para ver se aquela terra tem uma fertilidade suficiente para que vocês possam extrair daí o melhor proveito. Certo? Quinta dica, que é essa que já vem em paralela, de vocês estarem fazendo aí uma análise de solo, certo? Não se esqueçam, solo fértil quer dizer produções elevadas. Sexta dica, quando vocês forem comprar a sua propriedade, fiquem muito atentos no quesito de documentações, atento de como essa propriedade está, legalmente falando. Porque muitas vezes vocês podem estar negociando e essa propriedade pode não ser nem da pessoa que está te vendendo. E aí você pode cair no famoso golpe. Então, negocie de forma clara, procure as documentações dessa propriedade em cartórios, não vá pelo que o suposto vendedor está te vendendo, ou o suposto proprietário está te vendendo, porque às vezes esse pode ser um golpista. Então fiquem muito atentos, não passe nenhum valor antes de conferir todos esses requisitos. Sétima dica, vizinhos próximos, melhor evitar. É contraditório, mas muitas vezes vocês vão para o campo com a esperança de ter um pouco de paz, um pouco de sossego. E, consequentemente, vocês, não quero dizer que vocês não tenham vizinhos, mas que vocês não tenham vizinhos muito próximos à sua propriedade. Prefiram comprar propriedades um pouquinho maiores, que seus vizinhos fiquem um pouco afastados, não demais, mas um pouco afastado. Por quê? Vocês podem estar aí
se deparando com uma situação onde aquele vizinho é barulhento, aonde chega os finais de semana e é só pancadão. Aí vocês logo logo vão querer vender essa propriedade e nessa venda vocês vão perder muito dinheiro, porque essas outras pessoas vão ver essa situação e o valor tende a diminuir da sua propriedade, dependendo do que a pessoa for fazer nela. Então fique muito atentos, tenham vizinhos, mas não muito próximos. Oitava dica: energia elétrica ou solar. Um grande problema que nós temos nas zonas rurais é que existem ainda muitas zonas rurais que a energia é precária. Elas podem até chegar, mas durante o dia você tem picos de falta de energia, ou mesmo vocês podem passar aí por horas, quiçá dias sem energia. Então, é importante vocês estarem pensando também em uma forma alternativa de energia, que seria a mais próxima solar. Hoje nós temos o sistema off-grid ou o sistema on-grid. O sistema off-grid se condiciona de qual maneira? Você tem as placas, você tem um controlador de carga e tem as baterias, para que quando faltar a sua energia, você tem um armazenamento aí de energia para te suprir por um determinado momento, até que a sua energia possa ser restaurada. Então é muito importante vocês estarem pensando em uma energia alternativa. A energia off-grid, eu sou suspeito a falar, mas indico muito, porque é fora da concessionária. O que acontece? A energia on-grid, quando vocês adquirem, ela é consorciada com a sua concessionária de energia, mas quando a sua energia falta, a sua energia do on-grid também falta. Então eu não vejo vantagem num sistema que te escraviza. Se você tem energia fornecida por eles, você tem. Se você não tem, você não tem. Então, por isso, eu prefiro a energia off-grid. Nona dica: internet. É muito bom no meio rural vocês estarem conectados de alguma forma com um meio de comunicação. E a internet supre essa comunicação. Em muitas áreas vocês não vão ter sinal de celular, mas hoje com a tecnologia aí, por exemplo, da Starlink, vocês podem ter a internet em todos os locais, pois os satélites estão aí rodando para nos trazer e proporcionar esta internet. Eu não tenho aqui, eu ainda tenho uma internet da Claro, que é por chip, pelo roteador, mas que quebra um galho, mas não é boa. Eu aconselho a vocês aí uma internet Starlink, que é uma internet melhor no momento. 10ª dica: quando você vai comprar a sua propriedade rural, tenha muito em mente o que você vai fazer nela, qual tipo de trabalho que você vai exercer nela. Ou às vezes você vai ter só uma chácara para o final de semana, mas é preciso pensar, pois você vai gastar muito dinheiro se você não pensar nisso. Você pegando uma propriedade que já está alinhada com o que você quer, o seu custo vai ser muito menor do que você pegar, por exemplo, uma terra que você tem que desbravar, não tem nada alinhado com o que você quer. Aí o custo vai ser muito elevado para o que você precisa. Então, tente pensar aí em estar adquirindo terra que já está alinhado para o que você quer. Dica 11:
Verifique a segurança da região. Isso é um item muito importante, que nós já falamos aí no primeiro item, ou segundo, da segurança que pode te proporcionar aí com câmeras e cães. Mas é muito importante, antes de você comprar a sua propriedade, vocês verificar nos vizinhos, nas redondezas, como é aquele local. Se é um local tranquilo, se é um local com indícios de roubos, indícios de invasões, para que vocês tomem a decisão aí de estar comprando essa propriedade nesse local. Então é muito importante. Dica 12. Fique atento aos acessos à sua chácara, ao seu sítio. Veja, ande pelo local onde você está comprando e veja se os acessos são acessos fáceis, se há estradas que tenham um preparo com cascalho, estradas boas para vocês estarem transitando, porque no momento que a chuva no meio rural, há um outro desafio de se deslocar. Então, verifique bem os acessos, quantos acessos você tem até a sua propriedade, você está se deslocando. Dica 13. Essa é uma dica adicional que eu coloquei aqui de proprietário. Eu não tenho um carro 4x4, por isso eu coloquei essa dica. Ter um carro 4x4 ou 4x2, uma caminhonete que seja, pois acabei de me referir a vocês ao acesso à sua propriedade rural. Fica muito restrito aí no tempo de chuva. E se você tiver um carro comercial, um carro baixo, você vai ter algumas dificuldades, pois o que uma picape ou um 4x4 faz um carro convencional não vai dar conta. Dica 14. Isolamento, mas com estrutura por perto. Você que quer ir para o campo, você procura o lugar mais isolado. Você quer se desvencilhar, assim por se dizer, da cidade. Mas tenha em mente que alguma hora você vai precisar de socorro, uma hora você vai precisar de mantimentos. Então, não se isole demais de perto das cidades, porque vocês vão precisar da cidade ainda para suprir algumas necessidades, tanto de saúde quanto de alimentação ou escolas. Então, fica essa dica. Dica 15. Mais uma vez, quando vocês forem adquirir a sua propriedade, tenham em mente do que tipo de atividade que vocês vão fazer. Às vezes, vocês podem achar uma oportunidade de estar pegando uma propriedade com a metragem muito grande, por um preço acessível. Sempre é bom. Terra sempre valoriza, quanto mais terra, mais o seu patrimônio cresce. Mas tenha em mente que terrenos grandes dão muito trabalho, ainda mais em tempo de chuva, aonde o mato cresce e cresce. Então, às vezes, se você tem um terreno muito grande, você pode não dar conta de estar fazendo todos as manutenções necessárias. Então, fique atento no tamanho que você quer a sua propriedade. E essa é uma dica muito importante. Dica 15. Cuidado com caseiros. Quando você for contratar alguém para sua propriedade, se você não vai ficar na propriedade, você vai precisar de um caseiro. Então tenha em mente que você vai ter que ter um contrato, tudo regido certinho, para que lá na frente isso não venha dar problema
para você. E se você for contratar alguma pessoa, mas esporadicamente, também tem em mente de toda a legislação por trás disso, porque há relatos, não é a maioria, mas sempre há um espertinho que pode querer receber algum benefício seu, pois trabalhou por várias vezes na sua propriedade, assim dando um vínculo empregatício. Então fique muito atento, coloque na sua propriedade também uma pessoa de extrema confiança sua e tenha isso em mente. Dica 16. Revenda do seu sítio pode ser muito difícil. Como eu disse a vocês, se vocês não seguirem algumas dicas ou todas as dicas que eu venho colocando aqui, pode ser que vocês se desiludam e queiram sair dessa propriedade e vender. Tenha em mente que nem sempre o valor que você pagou vai ser o valor que você vai vender. Muitas vezes, quando você vai vender, o valor que você empregou ali depois da sua compra, você fez melhorias, você organizou, você trabalhou ali, esse valor não vai ser reembolsado no seu bolso. Muitas vezes, até o valor da sua compra vai ser menor que você vai receber na hora que você vender. Então, fique atento a isso. Eu costumo dizer, se você quer uma propriedade rural, não tenha uma propriedade para pensar lá na frente em vender, mas tenha uma propriedade para você usufruir e, quiçá, deixar aí para os seus filhos. Dica 17. Voltando a mais um tema aí sobre contratos de compra e venda. Muitas propriedades, mas muitas mesmo, são comercializadas pelo famoso contrato de gaveta. Às vezes, eles não têm escritura, não têm documentação nenhuma. É feito por um simples recibo. Eu oriento a vocês a, pelo menos, ter escritura da sua casa. Vá num cartório e veja se as documentações estão boas. Evite fazer aquele contrato de gaveta. Ver se essa propriedade não está sob inventário, porque pode ser que lá na frente você tenha um prejuízo e tenha que sair da sua terra sem restituição nenhuma. Dica. Essas foram as dicas, acho que eu contei errado aqui, mas foram 18 dicas que eu deixei para vocês, e essas dicas são muito importantes para vocês que querem migrar para o campo. Este é a nossa intuito de estar orientando vocês no que fazer. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e nos acompanhe. Ative o sininho e não fique de fora dos vídeos que estão saindo. Eu deixo aqui, meu muito obrigado a vocês. Até mais.